Alguém me disse que a sua fotogenia seria um motivo para que eu passasse por ali todos os dias. Alguém me disse que naquela pele morena encontraria apenas a razão da minha urbanidade. Mas que, na verdade, aquela imagem em tons de ébano invadia os meus sonhos ao imaginar que no outro dia estaria ali para contemplar aquela bela fotografia feita somente para mim. Alguém me disse que além daquela imagem poderia existir uma linda paisagem com oliveiras floridas em um campo sem fim. Alguém me disse que aquela mulher, aquela linda mulher, foi feita para mim. Alguém me disse, alguém me disse, o amor. Foi no final da década de 1940, mais ou menos entre 1947 e 48, que o meu pai mudou do Caldeirão para José Gonçalves, Guigó, um distrito de Vitória da Conquista. E nessa época veio com a gente uma vaca que minha mãe tinha chamada Garrincha, e a gente vinha toda manhã de José Gonçalves aqui, cerca de uns 500, 600 metros, para pegar o leite dessa vaca para alimentar a mim e minha irmã, que ainda éramos meninos na época. Isso foi nessa data que eu te falei, e era nessa chácara aqui que seu João Gustavo nos cedeu. Foi por essa estrada que nós chegamos. Eu costumo dizer que nós tivemos o primeiro contato com a civilização. Foi aqui em José Gonçalves. Essa porta que vocês estão vendo aqui ao fundo é de um depósito de material de roça, sela, cordas, estribos, essas coisas todas, que ficava no fundo da casa onde nós moramos aqui em 1948, em José Gonçalves. E numa manhã daquelas, o meu tio Juvenal grita para o Vadim, que estava dormindo: acorda, Vadim, acorda, Vadim. E Vadim disse para o pai o seguinte: acorda, pai, está pendurada no quartinho lá no fundo, perto do tomba. Aí o meu tio saiu, veio aqui, pegou a corda, voltou e acordou o Vadim debaixo de corda. Acorda, Vadim, acorda, Vadim. E é interessante isso, que eu nunca mais me esqueci. A gente era garoto desse tamanho. Bom, essa é a primeira casa que a família de meu pai viveu, eu no meio naturalmente, desde 1948. Aqui nós estamos em José Gonçalves, e essa é uma casa que hospedou parte da família de meu pai. Meu pai morava nessa casa aqui e meu tio Juvenal na vizinha. E que bate muita saudade toda vez que a gente chega e passa por aqui. A viagem com a mudança da Lagoinha
para José Gonçalves, onde nós estivemos há pouco, passava por esse povoado, que se chama de Roseira. Nesse tempo era chamado de Furado da Roseira. E aqui, nesse prédio ao fundo, tinha um comércio, uma venda de seu Manuelzinho. E meu avô Hermínio, que era uma pessoa muito cuidadosa com as crianças e tudo, alimentava essa vontade da gente, porque sempre que passava aqui, ele comprava um pacotinho de bala e a gente ia chupando aí pela estrada. Essa viagem durava 2 dias, tinha uma lagoa rica chamada ali, onde a gente fazia, pernoitava, como ele chamava, e depois seguia. Nós estamos agora na Fazenda Senhor dos Passos. Isso fica no distrito de Anagé hoje em dia. Antes era Vitória da Conquista e pertencia a Coquinhos, um distrito que fica nas proximidades. Essa fazenda pertenceu a meu avô, Hermínio Vieira. Ele costumava fazer as suas plantações e sobreviveu com a família muito tempo aqui nessa propriedade. Ele juntava aqui no dezembro, no janeiro, o pessoal da redondeza para fazer a bonita festa de reis. Ele tocava viola, tocava aquela percussão bumba, essas coisas todas, e fazia a cantoria de Santo Reis aqui nessa casa. A gente conviveu bastante tempo com ele aqui, embora morando em Conquista, mas sempre a gente estava aqui presente. E ele naquele quartinho ali tinha um oratório onde ele fazia a oração toda tarde, todo domingo. A estrada que ia para o Caldeirão ficava nessa lateral aí. Aí quando ele vinha de lá, as pessoas enxergavam por aquela janela lateral aí e a meninada saía toda correndo por esse tudo para recebê-lo lá na estrada. O velho era um avô extraordinário. Ainda na Fazenda Senhor dos Passos, esse é conhecido como um buzeiro do boi, porque na época do terno de reis, eles têm uma vestimenta toda que em uma cangalha arrumada faz aquele boi de festa, né? Então cantava aquelas chulas, os sambas de reis com esse boi circulando na sala e no terreiro. E aí, quando terminava o reis, pegava aquela vestimenta toda e pendurava nesse umbuzeiro aqui. E pendurava também o bode, a galinha, o boi que ganhava como presente para o Santo Reis. Eram todos abatidos aqui e levava para a festa ali naquela casa que nós acabamos de visitar. Vou correr trecho, vou percurar uma terra pra eu poder trabalhar, pra ver se deixo essa minha pobre terra véia descansar. Foi na Monarca a primeira derrubada, desde então é sol, é fogo, é pai de enxada. E me espera, assunto é bem, até a boca das águas que vem. Não chora com forma, mulher, eu volto se assim Deus quiser.
Pois bem, meu pai teve, depois de ter tido uma loja de tecidos aqui com o seu irmão Emiliano, eles não tiveram muito sucesso por causa da crise que arrasava aqui a região, e aí tiveram que retirar para São Paulo e a gente ficou morando com meu avô tempo aqui no Caldeirão e depois na Fazenda Lagoinha. Nós estamos aqui no Caldeirão de Zé Nicolau. E depois houve uma crise muito grande. Meu pai tinha uma loja de tecidos com o irmão Emiliano. E foi uma loja de muito sucesso, mas durante um tempo de muita crise eles quebraram com esse comércio e eles tiveram que arredar para São Paulo. Então essa parte daqui me tem essa lembrança assim, muito triste, porque a gente viveu um tempão terminando de ser criado pelo meu avô, porque meu pai, por causa da seca, e seus irmãos quase todos, retiraram daqui para São Paulo. E aí eu era bem menino aqui, essa coisa, e me lembro que eles saíram do Mulungu, e era a pé, porque esse tempo não tinha essas estradas, e saíram aqui da casa, todo mundo, Emiliano, Joventino, Júlio, Juvenal, até quase 10 irmãos. E ganharam esse caminho aqui. Depois de despedir, essa coisa de mãe, de mim, passou a mão na minha cabeça e foi. E eu me lembro que eu cheguei aqui, nessa estrada aqui, e fiquei chorando até a hora que sumiram lá naquela curvinha que você está vendo lá. Sumiu dali. Aí para mim foi o desespero, não vou ver pai mais nunca e tal. Entrei numa confusão doida aqui. Mãe também se desesperou muito, saiu correndo nesse fundo aqui para o açude que tinha lá. O pessoal correu atrás para ver se ela ia acontecer. Não, mas ela estava querendo se livrar daquele sofrimento do momento. Então foi uma coisa assim muito triste, que veio a retirança da seca. De meu pai ter que sair daqui, a gente ter sido criado durante um tempo pelo avô, porque não pôde subsistir muito aqui. Aí ele mandava lá as coisas e tudo, meu avô muito cuidadoso, ajeitava aqui, a gente foi criado durante um tempão, eu e Iris, pelo velho Hermínio Vieira, aqui na Fazenda Lagoinha, nos pés do Morro do Mulungu, que para mim era enorme quando eu era miudinho. E hoje eu vejo que dá até menor. Mas foi uma época assim, muito triste, assim, o momento, né? Mas o fato de viver com o velho Hermínio foi a coisa mais maravilhosa do mundo. O velho de muito carinhoso, muito bom. Vou correr trecho, vou percurar uma terra pra eu poder trabalhar, pra ver se deixo essa minha pobre terra velha descansar. Foi na Monarca a primeira derrubada. Desde então é sol, é fogo, é tai de enxada. E me espera, assunto é bem, até a boca das águas que vem. Não chora conforme a mulher, eu volto se assim Deus quiser. Oi, pessoal. Essa vida de artista é difícil. Eu nasci na fazenda, era em Santo Eloy, numa fazenda chamada Fazenda São José, que era de meu pai, que chamava José Viana Oliveira. E depois eu não sei, aí eu fui crescendo lá mesmo, não sei que tempo foi, vim para a cidade, fomos morar aqui em Conquista. E depois eu fui crescendo e fui estudando, fiz o primário, fiz o ginásio, fiz o primário na escola São José, depois eu fiz o primário, o ginásio na escola normal, lá eu me formei. Eu tinha muita vontade de ser médica, mas não deu certo, porque o meu pai falou que não, eu ia ser professora mesmo, e aí eu fiquei.
E como professor, formei, logo depois também, nunca perdi um ano, fui direto assim, eu passava direto nos estudos, então eu formei muito cedo e fui ensinar na escola onde eu fiz o primário, que é a escola de Dona Helena, escola São José. Eu era ligada a São José, né? Porque o meu pai chamava José Viana, minha mãe Eutália Guzmão. E aí eu formei e fiquei ensinando nessa escola quando saiu a minha nomeação. Na época que eu ensinava, eu achava assim que eu estava fazendo a mesma coisa que eu aprendi quando criança. Aí apareceu um método da Secretaria da Educação e treinou a gente e eu fiquei encantada. Daquele método, eu resolvi. Aí eu me sentia livre, porque me deu liberdade para eu fazer o que eu queria, o que eu tinha vontade de fazer. Não era repetir aquilo que eu era quando criança. Aí eu fiz um livro e comecei a trabalhar com meus alunos. E aí foi passando, foi desenvolvendo. Depois eu passei a tomar conta, a passar esse conhecimento meu, que eu adquiri no Alfa, durante o período do treinamento das professoras. E aí eu fui desenvolvendo e fui crescendo. Eu trabalhava no Foto Meu Pai, que meu pai era fotógrafo, José Viana Oliveira, do Foto Oliveira, um foto muito antigo. E eu, de manhã, era minha irmã, Ernestina, que tomava conta, era a secretária. Quando era de tarde, aí era eu que tomava conta. Então eu chegava da escola, ia tomar conta dali. Eu conheci o rapaz que me atentava demais. Eu passava e ele falava, essa menina vai ser minha, eu vou casar com ela, que é Hildebrando e hoje meu esposo. Seu olhar me fascina, oh, como eu vivo a sofrer. Quase que eu disse agora o seu nome sem querer. Não quero que zombe de nós toda essa gente. É por sua causa que eu estou tão diferente. Ah, bem pertinho de mim ele está. E aí passamos assim uns 7 anos de noivado, namoro e noivado, e casamos, porque toda vez que nós íamos casar, meu pai falava, não pode hoje, não, tá. Mudava. Quando foi no dia 15 de novembro de 1965, aí nós fechamos o nosso amor com o nosso casamento. Casamos e depois eu tive 4 filhos. Desses 4 filhos, a Adriana foi a primeira, depois veio a Andrexa, a segunda, aí veio a Giro, depois veio o Tomás, que é o Tom. Depois aí continuamos a minha vida de ensinar. Ensinei até completar. Eu fui professora até 20 anos, assim, de professora. Depois disso, eu fui chamada para trabalhar na DIREC. E lá na DIREC eu era coordenadora dos professores da região. E hoje eu estou com meus 80 anos de vida, com 64 anos de convivência com Hildebrando, com meu esposo, com direito a 4 filhos meus. E estou muito feliz e é uma felicidade. Eu e meu esposo, nós nos amamos muito. É direto ele falando, meu amor, eu te amo. Eu também amo, meu amor. E assim é a minha história. Agora é o seguinte, o que é que eu faço hoje? Eu só faço, o que é que eu faço mesmo? Depois de eu ter ensinado 30 anos de ensino,
Eu fico agora curtindo meus filhos, meus netos e principalmente o meu esposo, meu grande amor. Um beijo, Branco!